Fala turma, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Algoritmo Cast. Eu me chamo Felipe Amorim e hoje teremos um tema bem interessante, bem polêmico em alguns pontos, que é serviço público versus empreendedorismo. E hoje um convidado muito especial, ele que é meu sócio aqui na agência M3 Lançamentos Digitais, é servidor público, é empreendedor, formado em Ciências da Computação. Ele, Elanan Walter. Palmas para ele, senhores. Muito bom. É um prazer. Se apresenta aí para a turma e vamos lá. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a esse podcast, né, da nossa agência da M3 Produção Digital. M3 Lançamentos Digitais. Mudou, né? O nome, teve uma alteração. Exatamente. E é um prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco dessa jornada dupla, né? Então é uma jornada dupla. Hoje eu vivo essa realidade, há muito tempo eu vivo essa realidade. Há quase 10 anos, acho que quase 10 anos já. Então, como servidor público e como empreendedor. Antes empreendedor do que servidor público. E existe uma razão para isso. Essa é a proposta, né? Inclusive o Felipe vai partilhar com vocês qual a ideia, por quê, né? Por que Algoritmo Cast, né? Então a gente vai desvendar aí um pouco isso aí também. Estou muito feliz. Bacana, é isso. Então, como eu falei, o Elanan, nós somos sócios aqui na agência M3 Lançamentos Digitais e nada melhor do que a gente mesmo aqui no primeiro episódio e ele como nosso convidado, né? O primeiro convidado do podcast. Então a gente vai entender a história do Elanan, como tudo começou, como ele iniciou no serviço público, no empreendedorismo, o que veio primeiro, né? Pontos fortes, pontos fracos de cada um, a opinião dele, enfim, teremos muita coisa legal aqui pra gente, tá bom? Como você faz parte aqui do podcast também, eu vou deixar você explicar pra turma o porquê do nome Algoritmo Cast. Agora você vai entender o porquê o Elanan vai te falar. Show, isso aí. Voltou pra mim a bola, então. Exatamente. Então, a gente escolheu esse nome, né, Algoritmo Cast, porque a gente gostaria de propor algo, né, para o pessoal que fosse interessante do ponto de vista do espectador, né? Então, como a gente tem a pretensão de trazer convidados ao longo desse período, então a gente gostaria de algo que a gente pudesse desvendar a cabeça das pessoas partindo da nossa experiência com o algoritmo relacionado à inteligência artificial, né, que é essa ideia das redes sociais, do próprio tráfego, que utiliza esse termo muito bem, inclusive, como um algoritmo, né, da própria computação. Eu que formei em ciência da computação, a gente ouve muito esse termo, né, algoritmo, né, relacionado à inteligência artificial. E, inclusive, tem gente que nem sabe o que é, né? Exatamente. Depois a gente vai explicar melhor, né, ao longo dessa conversa. Mas a nossa proposta é essa. Se existe um algoritmo que é uma inteligência artificial, antes dessa inteligência ser artificial, ela é humana, né? Então, cada um de nós é um algoritmo próprio, muito poderoso, né? Muito específico, com particularidades específicas, que inclusive se potencializa ao conectar com outros algoritmos, e isso é uma ferramenta muito, muito poderosa. Essa é a nossa proposta, né? De trazer algoritmos aqui e desvendar ao máximo. Então a gente quer extrair o máximo dessas pessoas que vierem aqui, em alguns momentos de forma mais tranquila, em alguns outros momentos de forma mais incisiva, né? Mais polêmica, né? A gente vai ter alguns momentos aqui, tá bom? Que a gente trouxe para o quadro aqui para dentro do podcast. Inclusive temos algumas plaquinhas aqui que eu curti. Tô apaixonado, palminhas. Então tive uma ideia. Temos alguns itens para, né, deixar mais interativo para você que está aí do outro lado, tá bom? Quando a gente estava escolhendo o nome, né? Esse aqui tem tempo, né? A gente tentou sair com esse podcast 1 ano atrás. E aí 1 ano atrás, quando a gente estava decidindo o nome, a gente parou e falou, poxa, tem que ter algo por trás, não pode ser qualquer nome, né? Tem vários quadros, né, aí que tipo, o nome não tem nada a ver com a proposta, e a gente quis isso, e aí o nome, como a gente tem uma agência de lançamentos digitais, né, tá totalmente no mundo digital, casou muito bem a questão do algoritmo. Então é isso, a gente vai tentar desvendar o algoritmo da cabeça do convidado, tá bom? Conhecendo sua história, como ele pensa, como ele age, enfim. Beleza? Acho que ficou claro pra galera. Então, vou aqui fazer alguns pedidos para você e algumas orientações antes da gente começar, certo? Certo. Primeiro
acelerar o vídeo. Você tem a opção de acelerar o vídeo. Eu mesmo não gosto de assistir, né, um vídeo longo na opção 1x, lá na velocidade normal. Então você pode aí nas configurações do vídeo, clicar lá 1,5, 1.25, não sei. Você gosta também de assistir assim? Gosto, assisto sempre os vídeos em acelerado para otimizar o tempo, né? Exatamente. Tá bom? Então fica essa dica. Outra coisa, papel e caneta. Tá? Você vai aqui receber várias informações valiosas. Então, nada mais justo do que anotar, principalmente se você quer seguir um desses caminhos, serviço Sim. público ou empreender, tá bom? E, claro, deixar o seu like, é muito importante pra gente, tá bom? De curtir, Deixa tá o seu like e se inscreva no canal, tá? Estamos começando. Hoje, atualmente, a gente não tem nem 100 inscritos nesse canal. E é bom que esse vídeo fique guardado, porque depois a gente vai usar quando esse canal estiver pipocando de inscritos. Então você vai lá e se inscreve agora mesmo, beleza? Ótimo. Pronto, podemos seguir. Outra coisa muito importante, se você não tiver com seu café, você não sei o que você está fazendo aqui. É brincadeira, galera. Às vezes você não gosta de café, mas empreendedor que se presta, tá aqui, garrafa raiz. Tá bom? Cafezinho para nós. E vamos nessa, beleza? Então, Alanã, vambora. Quem é o Alanã? Como tudo começou? O que veio primeiro? Serviço público ou empreendedorismo? Por que você escolheu isso? Conta um pouco pra gente aí. Vamos lá. Show, vamos lá. Então, assim, quem é o Elanã, né? Eu me considero uma pessoa normal, vamos dizer assim, normal, né? Porque às vezes a internet traz muito essa perspectiva, né? De que as pessoas são, com o tempo elas vão ficando anormais, né? No sentido de que fica muito distante, aí... Será que já nasceu de boa, já tinha um caminho e tal? E eu me considero uma pessoa normal. Normal no sentido de que estudei em escola pública, nasci e convivi em família normal, né? Em condições financeiras normais, em condições normais, né? Com pais criando a gente ali com toda a dedicação e com todas as dificuldades também que geralmente os pais têm, né? Então, daí foi uma das coisas que para mim fez muita diferença. Saber que eu era uma pessoa normal. Porque o normal, ele te coloca numa corrida muito mais acirrada nesse sentido. Então você precisa correr muito mais. Você precisa correr contra os verdadeiros anormais, assim, nesse sentido. Nada contra, eu acho que cada um tem uma realidade. Inclusive você não escolhe a sua realidade, né? Então muita gente acaba sofrendo com a própria realidade porque ele acredita que de algum jeito poderia ter sido melhor. Existem pessoas que já têm uma condição um pouco mais interessante, mais favorecida e às vezes joga fora e às vezes usa disso realmente para potencializar. Então daí eu comecei a minha jornada, né? E aí até que um dia eu cheguei começando a desenvolver a minha carreira profissional, né? Eu me deparei com essa situação. Eu sempre quis ser empreendedor, movido por várias situações, né? Mas a principal delas talvez foi quando eu trabalhei com o meu primo. Ele era empreendedor, desses empreendedores mesmo, que acorda cedo, vai, corre atrás e tal. E ele falava muito sobre essa perspectiva, né, de que apesar da gente estar próximo de Brasília, né, vivendo essa realidade muito forte do serviço público em Brasília, onde todo mundo, desde os seus pais até as pessoas que te rodeiam, quer que você seja servidor público, porque faz mais sentido para elas, até porque é um ambiente, né, essa atmosfera, que é Brasília, ele era o contrário, e aquilo me chamava a atenção. Então ele não tinha muito essa pegada de ser servidor público. Ele queria empreender e tal, desenvolver o negócio dele. Eu achava aquilo ali interessante. Só que eu me deparei com essa realidade. Que cara, como que eu vou fazer isso acontecer? A gente sabe que as coisas no Brasil são diferentes, né? São bem complicadas para o servidor, para o empreendedor, né? O que muita gente acaba... tornando isso uma moleta, né? Uma dificuldade para não vou empreender, porque aqui o imposto é muito caro, e aí tem todas essas dificuldades, todas essas coisas. E na minha perspectiva, não. Eu pensava que isso poderia ser uma realidade que podia ser alterada e que ela podia ser potencializada com o empreendedorismo, né? Passando por essas dificuldades e desenvolvendo todo esse processo, né?
O que aconteceu foi que, em um momento, eu pensei, falei, nossa, eu preciso de dinheiro. Dinheiro não é o fator decisivo, mas é um fator que conta bastante na questão do empreendedorismo. Sem dinheiro, é difícil as coisas acontecerem. Elas vão acontecer muito mais lenta, né? Então, eu pensei, como que eu vou fazer para conseguir renda, né? Dinheiro. Tá. Pausa aí e vamos só recapitular aqui com a galera. Porque isso aí que você falou é interessante, não ter o recurso, né? Não ter um capital ali para começar um negócio. E às vezes a pessoa que está aí querendo abrir um negócio e está nessa condição sem capital, possa receber isso de uma forma ruim, né? Não é determinante. Eu acredito que a maioria dos negócios eles começam sem dinheiro, mas quando tem a condição de ter um dinheiro, realmente tudo é mais fácil, né? Então, não é determinante, mas se você tiver como correr atrás para ter uma condição melhor para abrir, é melhor, e ele vai contar um pouquinho na história dele, você vai conseguir identificar isso com mais clareza. E a outra coisa é que não tinha uma veia empreendedora dentro de casa, né? Não foi por influência ali, pai, mãe, irmão, veio de um primo, né, que você tinha contato. Muito pelo contrário, né? Meu pai é servidor, né? Então servidor de carreira. Inclusive, na cabeça dele era isso. Tem que ser servidor porque existe aí algumas coisas que rodeiam a questão do serviço público e tal, que geralmente que a gente empurra para o serviço público, essa ideia surge dessa estabilidade, né? Dessa possível estabilidade que você teria, né, ao ser servidor público, né? Então, tudo vem mais ou menos desse caminho. E aí, meu pai, sendo servidor público, ele queria que eu fosse servidor público. Claro. Me falou várias vezes sobre isso. Tá testado, tá validado já, né? Ele me treinou para isso, na verdade, né? Desde da escola e tal. Não para ser... Ele é professor, então não para ser professor, mas dentro dessa perspectiva, né? Então, eu fui professor, criei vocês, deu tudo certo. Você pode ser melhor que eu, sendo servidor. De outro órgão, de outra carreira e tal, de outras coisas. Então, ele tinha esse sonho. Falava isso, inclusive. Então, eu acredito que esse momento que eu vivi naquela época, de você se deparar com essa realidade financeira para você desenvolver o seu negócio, todo mundo que vai empreender vive isso. A questão é como você vai desenrolar isso. Então, qual o caminho que você vai seguir? Na minha época, na minha cabeça, e por isso que a informação é algo muito valioso, na minha cabeça era isso. Eu pensei em um caminho e decidi que o caminho seria esse. Vou ser servidor público. E é interessante porque tinha uma lógica, não era assim... As coisas na minha cabeça, se ela não tiver lógica, eu não saio do lugar. Se não fizer sentido para mim, eu não vou, não me movo, né? E aí eu pensei, se esse fosse o caminho, por que seria esse o caminho? E aí eu pensei duas coisas. Geralmente, não é sempre, mas geralmente o servidor ele tem vamos dizer assim, uma renda, uma média salarial acima do mercado, bem acima do mercado. Então eu pensei nisso, vou ter uma renda interessante. Pode ser que dependendo da carreira que você escolhe, dependendo do concurso que você esteja se propondo a fazer, tem uma flexibilidade de horário, principalmente nos finais de semana, feriado, tem tudo isso. Então eu pensei, eu posso aproveitar isso para acelerar meu negócio na hora que eu estiver indo para esse lado. E aí tinha uma outra coisa, que isso eu ouvia muito meu primo me falar. Ele falava o seguinte, porque o pai dele também era servidor. Ele falava que os bancos adoravam servidor público. Por isso que tinha muito crédito disponível e por juros muito baixos. E eu lembro de ter guardado isso na minha cabeça. Então eu peguei isso e coloquei na minha lista de benefícios de ser servidor público para empreender. Tinha grana. Então se eu estava pensando em grana, eu tinha grana recorrente, né? Todos os meses eu ia receber um bom salário. Eu tinha a possibilidade de talvez ter uma flexibilidade de horário, mesmo que não fosse todos os dias, mas eu tinha certeza que finais de semana, feriados, tudo emenda e não sei o que, eu tinha alguns dias. E tinha também essa
flexibilidade com o banco. Então, eu guardei isso do meu primo. O banco adora servidor. E isso é muito verdade. Isso é muito verdade mesmo. Assim, o banco adora servidor público. Por causa disso. Então, você tem uma renda ali previsível, vamos dizer assim, né? Ela é pouco escalável. Ela é quase nada escalável, na verdade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre... Mas ela é muito previsível, né? Então, esses foram os motivos, assim, de início que na minha cabeça encaixou as peças e aquilo tornou um caminho viável na minha cabeça. Cara, mas quem tu conhece? Tu conhece vários servidores? Vários, conheço vários. De várias carreiras. Quem deles tu tem um pensamento pelo menos parecido com esse seu de ter entrado para o serviço público, assim, você conhece? Assim, de cabeça, 1, 2, 3, 4, tem alguém? Não, assim, hoje eu escuto histórias, na verdade, né? Mas assim, conhecer não, isso é interessante, porque dentro desse ambiente, vamos dizer assim, corporativo público, eu sou tipo um alienígena. Exatamente, porque é isso que eu quero fora levantar. Da rota, né? Claramente dá pra perceber que usou o serviço público como meio. É um meio, é uma ponte. Como meio. E o que a gente vê, né, é o contrário. O pai, a mãe, coloca na cabeça da pessoa que é o fim. É o fim. É o fim, é tipo assim, é o serviço público, porque é vai o dinheiro aposentadoria. garantido, né? Aí você não está considerando que a inflação sobe, né? Que daqui 10, 15, 20 anos, 4, 5, 6, 7 mil reais não tem o mesmo valor de hoje. Enfim, várias coisas que entram em questão, mas claramente usou como meio, como ponte, né? E aí, para você que está aí do outro lado, de repente querendo entrar nesse caminho do empreendedorismo, eu falo, e de repente tem essa possibilidade, tem uma formação e pode também usar o serviço público como ponte, é uma boa saída, né? É uma estratégia, sim, a ser pensar, porque está validado. Ela não fez assim, acredito também outras pessoas fizeram assim, mas com certeza foi a minoria. Como você falou, no meu meio aí eu sou o alienígena, deve ter outros aí espalhados por aí também. Deve ter. Esses tempos agora, mais pra frente eu vou compartilhar um pouco dessa história, de um servidor de altíssima, vamos dizer assim, de altíssimo nível, né? Assim, em termos de carreira, de salário, de possibilidade de crescimento, que abandonou a carreira, inclusive ele é de Brasília, que abandonou a carreira e hoje está 100% no empreendedorismo. Muito interessante essa história, porque também reforça um pouco do que eu pensei na época. Ele pensou mais ou menos a mesma coisa. Ele pensou mais cedo do que eu, mas porque ele é mais velho do que eu, mas, ou seja, várias pessoas provavelmente trilharam esse caminho. Só que ao longo dessa jornada, eu percebi algumas coisas que são perigosas ao mesmo tempo, nesse caminho. A primeira delas é o quanto que é forte essa questão da estabilidade dentro do serviço público. E o quanto que você indo para esse ambiente, você pode ser facilmente contaminado e tudo aquilo que você tinha sonhado de empreendedorismo, de abrir o seu negócio, de um dia viver só disso, pode ficar pelo caminho. Porque essas facilidades, né, de renda, de previsibilidade, tudo isso pode te complicar financeiramente também. Eu vivi um período assim. E vai te colocar num estado de comodismo muito grande. De inércia. Isso então, é bem comum assim, nessa galera. Exatamente. Então, ao longo desse período, uma das coisas que eu faço até hoje é me blindar, ao mesmo tempo que eu tô nesse ambiente público, corporativo público, eu penso, se eu passo 6 horas no serviço público, eu preciso passar 16 horas, 10 horas, o máximo de horas que eu puder em contato com o ambiente empreendedor. Que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. E aí é estranho, porque com certeza absoluta, vários empreendedores vão estar assistindo a gente, e quem é empreendedor sabe como que você vive de fato isso e você quer falar para todo mundo a todo momento. Então, às vezes, se eu estou dentro de um ambiente público, corporativo, e eu começo a compartilhar o que eu vejo, o que eu sei, o que eu quero saber e como que eu me vejo daqui a um tempo, aquilo também cria uma interferência ali a ponto das pessoas... não faz sentido para elas aquilo. Não faz sentido nenhum. E vejo muita gente sofrendo, financeiramente falando, ao longo desses períodos, né? Então, porque... é empréstimo em cima de empréstimo, é carro novo, é casa nova, e você vai se embolando de um jeito que você
dificilmente vai conseguir sair. Isso é muito doido. Você tem algum dado, algum número Eu sei que é alto o número de pessoas com inadimplência, né? Que são servidores. Engraçado porque eu não sei esse dado exatamente, mas eu sei que é alto. Eu também não tenho, mas antes de ser servidor público, né, ali trabalhando para empresas privadas, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que trabalhava diretamente com o servidor. E é impressionante como servidor é endividado. Desde pensão alimentícia a coisas assim que vão direto no salário da pessoa, né? Então, de empréstimos que descontam direto em folha, que é o que o meu primo falava para mim antes. O que ele falava assim, que o banco adorava o servidor era isso: empréstimo consignado. Ele sabe que o dinheiro vai bater lá na exatamente, conta ele vai tirar direto da sua conta. Ou seja, isso para o banco é excelente, é ótimo. Empréstimos muito mais longos, né? Então, com juros que aparentemente são baixos, mas quando você coloca em muitas parcelas, ele vai te tirar um dinheiro muito bom, né? Então, no geral, o servidor é muito endividado. Mas, a verdade, é muito difícil encontrar um servidor controlado financeiramente, que investe, que faz alguma coisa. Com certeza tem, mas também com certeza é a minoria, tem, né? É a minoria. Inclusive, talvez quanto mais você sobe, talvez seja mais fácil de encontrar essas pessoas que estão mais nesse movimento. Mas, mesmo assim, é muito lento ainda. Porque é uma carreira, né? Então as pessoas que entram para o serviço público, elas entram pensando em construir uma carreira pública, não em uma ponte para daqui a pouco você sair. Só dando uma pausa aqui para lembrar a galera de deixar o like, muito importante, tá bom? Isso aí. Para o que você está fazendo, vai lá, clica aí no like e aí a gente continua, tá ok? A gente tinha parado aqui mais ou menos quando você falou que ia pegar a grana, né? Que colocou isso na cabeça. É isso então. O banco vai me fornecer um dinheiro, eu tenho a possibilidade. Acho que tinha parado aí mais ou menos. Exatamente. Foi exatamente o que eu fiz. Então, mas não de imediato, né? Então eu tinha ali. Isso é interessante. Eu passei, eu acho que mais de 1 ano. E aí eu vi essa realidade. E aí, acho que essa foi a primeira coisa que me tornou ali meio esquisito ali dentro do serviço público. Eu entrei com uma turma de mais ou menos uns 15, eu acho, que entrou junto comigo, assim, né, nesse cargo que eu tava. E aí meio que todo mundo vem de uma realidade, igual eu falei, muito normal igual a minha. E eu mesmo, quando eu virei servidor público, quando eu me tornei servidor público, a minha renda eu era estagiário. Então eu ganhava, sei lá, metade de um salário mínimo. Que para ir para esse estágio eu tinha que deixar metade nas passagens, vamos supor, para ir para a faculdade, para me desenrolar, né? Então, vamos dizer assim que a minha renda era muito baixa. E eu passei a ganhar aí pelo menos umas 10 vezes mais do que eu ganhava, né? Então, pra vocês terem ideia de como que a minha dinâmica em relação ao serviço público ela era muito objetiva, eu não sabia nem quanto é que eu ia ganhar. Quando eu passei no concurso, eu assumi, cheguei lá, quando deu o primeiro mês que eles me pagaram uma diferença lá de uns 10 dias, eu achei que estava errado. Porque só os 10 dias que eu tinha trabalhado era quase 3 vezes mais do que eu ganhava antes. Aí eu procurei o RH lá do serviço público e falei para eles, olha, aconteceu alguma coisa, depositaram um dinheiro aí na minha conta que não é o certo. E aí eu queria ver, para devolver, para depois eu não gastar e querer me cobrar. E a menina foi me explicar, depois um colega lá foi me explicar também, que não, que a gente ganhava tanto e que não sei o quê. E eu falei, nossa, eu tô de boa então, eu tô rico. Tô rico. E aí, passei para essa etapa. E aí eu vi colegas, né, desses que entraram limpos, sua folha tá limpa, você não deve nada, tá tudo certo. Metendo a cara no carro, chegou metendo o pé na porta. Exatamente, carro do ano, você já entra se endividando. E eu passei mais de ano. Às vezes eu ia de a pé, às vezes eu ia de carona com meu pai, ele ia pra escola, então era no caminho do meu trabalho, me deixa lá e tal, aí ele me deixava. Às vezes eu ia almoçar com ele, e aí ia mais ou menos, eu não tinha, se eu tivesse que ir de a pé, eu ia de a pé. E aquilo causou uma estranheza, né? Eu compro um carro, cara. Eu compro um carro, ué. Todo mundo comprou um carro, por que você não compra um carro? Eu falei, não, mas é porque eu... Aí quando eu compartilhava essa ideia, aí ficava mais esquisito ainda. Não, é porque é o seguinte, eu entrei aqui pra compor um dinheiro, um capital, e aí de repente pegar um empréstimo para eu poder montar um negócio. Porque eu quero montar um negócio, eu não vou ficar aqui muito tempo. E olha que interessante, eu falava isso, eu não vou ficar aqui muito tempo.
Então eu vou montar um negócio, o negócio vai vingar, e aí eu saio. E eu falei, não faz sentido, cara, você tem que ver direito. Existe a estabilidade, aí todo mundo já entrou na... Eu falei, não, beleza. Tu falava isso pro teu pai? Não, eu falava, no começo eu falava. E aí depois eu parei de falar, porque isso é importante também a gente saber, né? Então, às vezes a gente se frustra muito com essa ideia de que todo mundo vai comprar a sua ideia. Vai gastar né? mais energia tentando convencer as pessoas do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então eu parei de falar isso pra eles também, assim, de que eu ia sair. Dava briga, assim, briga mesmo, assim, de meu pai falar, ó, tipo assim, se você sair, as coisas aqui vão ficar complicadas. Então eu parei de falar. Te deserdar. Eu continuava vivendo aquele sonho, aquela ideia, né? E tal. Eu lembro a primeira vez, e o dinheiro é uma coisa interessante. Ganhar dinheiro é uma coisa interessante. A primeira vez que eu peguei o meu salário, eu estiquei ele todinho na cama, assim, eram várias notas e tal. E eu achei aquilo ali muito legal, né? Eu falei, caraca, que interessante. E aí, esse é um perigo. Esse é um perigo, de certa forma, né? Porque, pensa, eu poderia sair daquele concurso e ir para um outro concurso que ganhava mais. Na época que eu passei nesse concurso, eu passei em mais 2. Um que ganhava até melhor, era para trabalhar num tribunal em Brasília. E aí eu resolvi não ir e ficar nesse que eu tava. Então, 1 ano e meio depois é que eu fui de fato efetivar o meu primeiro negócio. Então, que eu juntei um dinheiro, sentei na frente do banco no gerente e fui testar aquilo que o meu primo tinha falado para mim. Se o banco gosta de mim. Deixa eu ver se é verdade. Exatamente. Então, um crédito consignado. Nisso, o pessoal já tinha, a boa parte do pessoal já tinha ido, já tinha pego, já tinha comprado carro, já tinha dado entrada em imóveis e casas e tal. Ou tinha torrado mesmo e tal. Já tava pagando parcela das dívidas. Já tava indo. Aí, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, ou às vezes até mais, é que eu fui de fato efetivar o meu primeiro negócio. E que me trouxe também uma certa frustração, porque na minha cabeça, as únicas coisas que eu precisava considerar era isso. Se eu tiver dinheiro, vai dar certo. E tá tudo certo. Porque só me falta dinheiro. Só me falta o dinheiro para eu poder efetivar de fato o negócio. Mesmo que fosse emprestado nesse sentido. Então daí eu vou para esse primeiro negócio, né? Então, sem saber direito ainda, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Olha que erro. Deixa. Para aí. Segura. Então, primeiro foi serviço público. Primeiro serviço público. Demorou quanto tempo? Vou começar a estudar para o serviço público. Vou começar até realmente passar, né? Porque você falou, depois que foi efetivado, 1 ano e meio para abrir o primeiro negócio. Mas começou quando realmente? Comecei a estudar agora e tentativas, levou quanto tempo? Sim. Eu tive uma vantagem, de certa forma, por ser normal, mas não só por isso, né? Mas por entender que as coisas, para mim, ia ser mais difícil. Para mim, ia ser muito mais complicado. Porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim, vamos supor. Que era algo que eu queria muito. A faculdade era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Tem que fazer faculdade. Falei, eu vou fazer faculdade. E aí, nós somos uma família que são 5 filhos. Então, e eu achava meio injusto, tipo assim, eu de repente forçar meu pai pagar para mim e não pagar para ele. Pros outros, né? Ou de repente pagar pra mim e faltar pros outros. Faculdade é uma coisa de 4, 5 anos, é longo. Sim. Então eu tinha um irmão... caro, né? É caro. Eu tinha um irmão que ele era coladinho em mim, assim, de idade, né? E eu via a dificuldade dos meus pais, porque eles ajudavam o meu irmão mais velho a pagar a faculdade. Então eles não pagavam, então tinham dificuldade, pagavam ali, ajudavam e tal, não sei o quê. E aí, aquilo na minha cabeça, eu falei, pô, acho que não é tão justo, né? E aí eu pensei, vou fazer uma coisa que eu, de repente, possa desenrolar isso aí. Vou dar um jeito, nem que eu tenha que trabalhar, quando eu estiver trabalhando, eu entro para a faculdade. Quando eu tive contato com esse meu primo, trabalhando para ele, ele tinha um escritório de contabilidade, eu trabalhava para ele com 15 anos de idade. Eu não tinha nem terminado ainda, eu estava ali no 3º ano, mais ou menos. Então eu botei meus estudos para a noite e passei a trabalhar com ele durante o dia. Ele me levava e me trazia para Brasília. E aí eu lembro até hoje dessa cena, a gente parado num sinal ali,
quem conhece Brasília, ele é perto do Pátio Brasil, e aí bem no centro de Brasília mesmo ali. E aí eu vi um outdoor. Era um outdoor que ele dava a entender na mensagem que você podia estudar sem pagar numa faculdade. E eu fiquei olhando para aquele outdoor e pensando, né? Falei, o que é isso? E aí eu perguntei pro meu primo. Falei, como é que eu faço para arrumar uma vaga nessa faculdade? E ele falou, ixi, isso aí é complicado, cara. Isso é complicado, isso é a faculdade federal. Isso é a Universidade de Brasília. Você tem que estudar muito e não sei o quê. Tá, tipo assim, você não vai passar. Já não te inventa isso aí. Te adiantar aqui. Esse outdoor era a propaganda de um cursinho preparatório para essa Universidade de Brasília. E aí, na hora, ele falando, aí, parece que a minha mente foi silenciando ele assim, e eu pensando, falei, é isso, cara? Aqui, aí pronto, não vou pagar. E aí eu insisti com ele, o que era esse cursinho e tal, depois a gente trocou uma ideia. Só que o cursinho era pago. O cursinho era pago e era caro. Não era só pago, era pago e bem caro. Eu fui nesse cursinho, né? O pai dele era servidor assim, de alto escalão, né? O pai dele era do Tribunal de Contas da União, então também, para ele era todo mundo servidor público, aquela vida e tal, ganhava muito bem, já era aposentado. E eu falei para ele, que eu queria, eu falei, nossa, eu quero e tal, não sei o que, eu quero ir pra faculdade, não sei o que. Ele falou, olha, vai lá e vê como é que é. E era perto de onde a gente trabalhava, eu subi, lembro de a pé e tal, fui lá, vi, trouxe tudo pra ele, e ele pagou, tipo assim, ele propôs me pagar, em troca, em vez de eu propus pra ele, na verdade, não, se eles não me pagam, não precisa me pagar. Pode me traz, me volta, me dá comida, e eu vou e paga o cursinho para mim, que eu vou estudar assim que eu terminar o terceiro ano. Então passou o tempo, eu fui organizando tudo, ele achou o máximo, topou, ficou super empolgado, e aí eu entrei, ou seja, ali eu aprendi a estudar. Na época que eu estudei para o vestibular, eu aprendi a estudar. Estudava várias horas por dia. Então isso me ajudou muito quando eu fui estudar para o serviço público. Isso foi que ano? Isso foi, acho que em 2006, mais ou menos. 2006 ou 2007, que em 2006 eu encerrei o ensino médio, e provavelmente ali em 2007 eu comecei nessa jornada. Eu estudei para o vestibular 1 ano e meio. 1 ano e meio, direto estudando. Então, e vim passar 1 ano e meio depois, na faculdade. Nesse meio período começou esse negócio de ProUni, de bolsa também em faculdades particulares e tal. E dali eu continuei estudando, depois eu consegui trilhar esse caminho, mas não, minha faculdade eu nunca paguei a faculdade. Eu formei hoje numa das melhores faculdades de Brasília e não paguei. Comecei na UNB, depois era muito longe, era muito caro, não tinha como pagar as passagens e tal. Voltei a estudar de novo, passei nessas faculdades particulares, passei mais de 8 vezes em vários cursos diferentes. Escolhia mais ou menos onde é que eu ia estudar. E, não, isso aqui tá meio devagar, aqui tá meio fraco. Eu mudava de faculdade, ia lá fazia a prova de novo, mudava. Pô, legal. E aí, isso me ajudou muito na época do serviço público. Quando eu fui estudar para serviço público, era uma dinâmica diferente, mas era mais ou menos igual, ou seja, tinha que estudar muito. Não tinha isso, era você contra os outros e pronto. E muitos inscritos. Só que existia uma tensão muito grande. Eu vi uma tensão diferente para o concurso em relação ao vestibular. Para o vestibular, parece que você tinha uma pressão nos alunos que vinha dos pais, que pressionavam os filhos para passar na faculdade. Para concurso público, existia uma pressão interna da pessoa mesmo para passar, para tipo assim, resolver a vida. Mano, se eu passar, eu tô de boa. Não, eu tô tranquilo. E isso considerando que a pessoa é tipo assim, tá iniciando a vida dela, entrou na fase adulta e ela tá sozinha, ela é solteira. Imagine quem tem uma namorada, ou é casado já, tem filho e tá numa situação financeira ruim, o cara estudou uma vez, não passou, aquela pressão vai aumentando naturalmente ali daquela atmosfera que ele tá inserido. Naturalmente, né? Então, existe essa diferença. E é um ambiente que também te contamina. Então você vive uma pressão assim, terrível, até chegar no dia da prova, aquela complicação toda. E aí, como a gente tinha um pouco de vivência do vestibular, que é tipo de sentar, estudar 1 ano, 6 meses, sentar no dia da prova, pegar a caneta e agora você tem 4 horas para fazer a prova.
Isso é muito doido, você vê as pessoas desesperadas. Eu vi gente chorando, tipo assim, chorando mesmo assim, desesperadamente. Talvez seja o caso de alguém que tá aqui assistindo. Desesperadamente, porque ele pegava a prova, existe um jeito de fazer a prova, existe todo um processo para quem quer passar de fato para fazer a prova. Né? É um método. É um método. E aí, às vezes, quando a pessoa passava por essa primeira etapa, que de repente ela dava uma primeira revisada na prova, e ela via que se de primeiro ela não sabia muita coisa, mesmo tendo estudado muito, a pessoa entra em desespero. E eu vi várias situações dessas. Eu lembro que, pra vocês terem ideia como é que isso é muito doido, que na prova do vestibular que eu passei, eu dormi meia hora. Eu cheguei... E aí deu um problema lá no relógio, que era um relógio, pra vocês terem ideia, na época era um relógio que não era um relógio digital, era uns negócios pregados assim, e ele ia tirando, de meia hora ele ia tirando. Aí eu não sei o que aconteceu, eu sei que deu um problema lá e ficou. Eu falei, vou tirar um... Já tinha terminado? Não tinha nem começado a prova, atrasou. Falei, vou encostar aqui. Eu encostei e dormi. Não nasce nela não, galera. A pessoa do lado me acordou pedindo pra eu acordar porque eu tava roncando. Tipo assim, tá me atrapalhando. Você tá roncando aqui e tal. E aí eu acordei e aí quando eu olhei pro relógio, o cara já tinha tirado tipo um e já ia tirar o segundo. Aí eu falei, caraca, não vai dar tempo. E aí tem uma dinâmica, o método. Você nunca marca a prova direto no gabarito. Você não faz uma prova aqui olhando e marca no gabarito. Porque você vai fazer, depois você vai revisar. Tem todo um trâmite. Falei, não vai dar tempo. Vou marcar tudo no gabarito. Pronto, passei. Mas de primeiras? Não, já tinha feito várias. Tinha feito várias vezes. Mas assim... Tinha feito ao contrário, tinha feito do jeito certo. Isso. Normalmente, se de repente a pessoa faz uma coisa dessa, ela podia ir embora. Muitas pessoas vão embora, inclusive. Tipo assim, ele se depara com uma situação e ele fala, não, aqui já era. Não vale a pena nem tentar. E aí, isso me ajudou nesse processo da prova. Eu estudei para concurso 1 ano. 1 ano e alguns meses, mais ou menos. Eu estudei 1 ano e alguns meses até passar. Mas foram assim... muito estudo. Dias. A gente que mora, igual eu falei, pessoas normais, que têm condições normais, financeiras mais limitadas, assim, de certa forma, você tem que pegar ônibus. Cara, você falou uma coisa que é muito interessante aí, em algum momento, que foi, tipo assim, eu já sabia que pra mim ia ser difícil. Eu já sabia. Né? A minha condição, o lugar onde eu moro, enfim, todas essas questões. E isso, esse reconhecimento, ele evita muitas coisas, saca? Aí você transfere para qualquer área da vida, né? Se você quer fazer alguma coisa, mas se você tem uma visão mais macro, você sai assim, você fala, caraca, para mim conseguir aquilo ali, eu vou ter essa dificuldade, essa e essa, por quê? Por causa disso. E é isso mesmo, tá tudo bem. Porque senão você entra naquela que, poxa, várias pessoas todo dia no Instagram estão lá falando, né? Que mas isso só comigo é assim. Sim. Né? Por mim é tudo mais difícil. Não, você não pensou, é a tua realidade, é assim mesmo, entendeu? É assim mesmo. Não é justo mesmo, não é justo, a vida não é justa. E ter essa clareza, como eu falei, eu acho que evita muita coisa e te dá mais força. Porque quando você for lá no primeiro problema, você vai falei, era isso mesmo, mas aqui eu vou continuar, eu vou seguir. Exatamente. Essa é uma realidade que por mais que você conheça e por mais que você sete a sua cabeça para isso, né? Então, para mim é difícil. Vai ser difícil. Não importa se de repente eu dei uma esticadinha aqui, se eu passei num concurso ali, se agora eu tô com um negócio aqui que tá dando certo. Vai ser difícil. Pode esperar, vai ser difícil, vai ser complicado. Porque você tem uma certa desvantagem que você precisa estar equiparando ela o tempo inteiro. Então, você vacilou, você volta, você desce um degrau. Então, eu tenho muito isso, hoje eu trato isso com muita leveza, de certa forma, porque às vezes eu fico rindo. Era para você ter um resultado X, você tem menos um pouco, e aí era para acontece menos um pouco. Eu falo, não, é isso mesmo. Eu tinha que ter dado mais braçada, eu tinha que ter me esforçado mais, entendeu? Eu tinha que ter estudado mais. Eu lembro muito bem na faculdade que tinha uma galera que eles iam embora antes da aula e tinha carro e a minha vontade de ir embora era gigantesca. Eu falei, cara, eu tenho que pegar um baú que nossa, com certeza muita gente já viveu essa realidade. Como a minha parada onde era o ônibus
Era praticamente a última parada, depois que ele pegava todo mundo para descer para minha cidade. Já. Eu ia pensar, se a porta abrisse, eu caía lá fora. E aí eu pensava naquilo, eu falei, caraca, se eu sair agora, eu pego um ônibus vazio. E aí eu olhava pro professor, e eu olhava pra galera e pensava. Eu falei, não, mas talvez a realidade dele permita ele ir embora, não sei, tô nem aí também. Agora eu não posso ir embora. Se eu for embora, eu tô jogando isso aqui no lixo, eu tô me esforçando à toa. Bom, aqui esse é o momento uau. Porque, tipo assim, cara, a pessoa que tá assistindo a gente mesmo, em vários momentos, tipo assim, eu gosto muito do esporte, né? E sigo muitas pessoas dessa área, da alta performance e tal, e os caras falam exatamente isso aí, mano. Tipo assim, o campeão, a hora dessa ele tá treinando. Tá treinando. Ele tá treinando. Ele tá treinando porque ele tem que estar treinando. Ele sabe disso, né? O cara que vai passar, o primeiro colocado, o concurso lá, o primeiro que passou em primeiro, ele estudou mais. Ele fez mais. E aí depois que o resultado vem, não, e aí, o que você fez? Então, ter essa clareza nesse momento, né? Porque o agora, a construção de amanhã é agora. Né? Então, a gente tá aqui nesse podcast, quer que o canal tenha muitos inscritos, que esses vídeos alcancem mais pessoas, a gente precisa estar fazendo aqui e continuar fazendo. Né? Porque amanhã a gente vai colher esses resultados, como no seu caso você colheu o resultado, passou, né? Tendo essa clareza. Muito interessante, sabe? Exatamente. Então, faz parte do jogo, né? Então, desde a época do vestibular, eu via isso. Eu estudava no cursinho lá, que era no miolo de Brasília. Então, tinha gente do Objetivo, do La Salle, do Dom Bosco, do Galois, que são escolas de particulares, mas são as melhores escolas até do Brasil. Então, estão entre as melhores escolas do Brasil. Só por isso já está em desvantagem. Só por isso. Só que aquilo é a realidade daquelas pessoas. É lógico que quem estudou numa escola particular de ponta, ele tem uma vantagem muito maior sobre você que de repente estudou em escola pública. Eu estudei em escola pública dentro de uma cidade que é carente, mas era a melhor escola dentro daquela realidade. Mas mesmo assim ela tinha um déficit. Eu cheguei no cursinho, eu lembro várias vezes do professor dizer assim, putz, você estudou aonde? Você não sabe isso aqui? Sério? Você tem que correr, mano, senão você não vai passar. Você tinha que estar sabendo isso aqui. Não faz sentido eu estar aqui explicando para você isso de matemática, ou isso disso e tal. Eu nunca tinha tido contato com línguas, inglês e espanhol. O vestibular tem? Ele te dá a opção de você escolher. Você quer fazer inglês ou você quer fazer espanhol? Eu falei, putz, eu não tô sabendo nem o português direito. Acabei de descobrir. E aí você vai viver essa realidade. Eu escolhi o que talvez naquele momento fosse mais fácil para mim. Eu escolhi espanhol. Que inclusive é uma péssima escolha. Porque o espanhol parece ser mais fácil, mas ele é muito mais difícil. Fica a dica. Exatamente. Se eu tivesse ido de inglês, eu tinha aprendido mais inglês e teria, talvez, tido um melhor desempenho em línguas, né? Geralmente, línguas eram uma das coisas que puxavam minha nota para baixo. Sério. E aí... mas é isso, você escolhe, vai e desenrola, né? Então, as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, depois que eu passei... que eu me tornei servidor público, e aí eu vejo um pouco disso, né? Então, quando eu falo que o dinheiro ele faz parte dessa realidade, porque o dinheiro, a falta do dinheiro, né, principalmente no começo da sua vida, ele cria uma pressão que é muito grande, né? Então, hoje eu vejo essa ideia do empreendedorismo muito forte, mas às vezes ela esconde algumas verdades, né? Que é essa. Vamos supor, você precisa reconhecer o seu momento. Romantiza demais. Romantiza demais. Então, tipo assim, como se todo mundo fosse dar certo nisso, né? Nisso. Depende. Pelo contrário. Porque às vezes a falta de um recurso pode te tirar do jogo. Eu sei, no empreendedorismo, eu tenho uma métrica para mim. Que inclusive o serviço público, ele me dá assim, de certa forma, ele me dá uma margem para me arriscar muito mais. Muito mais. Então eu posso ir lá e pegar um dinheiro no banco, eu tenho como pagar. Tem gente que se pegar um dinheiro no banco para fazer um negócio e o negócio der errado, ele está muito endividado. É dobrada. E ele está endividado. Sim. Ele vai ter que dar um jeito de pagar. E aí aquilo torna a vida dele muito mais difícil, muito mais penosa. Então, às vezes o seu momento é de empreender em um negócio de alguém. E tá tudo bem, porque isso também é empreender. Uma das coisas que eu descobri, assim, com o tempo,
é que empreender, na verdade, é uma mentalidade. Então, é uma forma de pensar. Por isso você pode empreender dentro do serviço público. Existem várias formas, né? Por isso você pode empreender dentro de um negócio que já existe. Por isso que você pode empreender em um negócio que é seu, 100% seu, onde você vai ter seus desafios, onde você vai controlar a sua equipe, onde você vai gerir o recurso, onde você vai gerir as frustrações. Isso é empreender com um negócio seu, 100% seu. Então, o meu esforço sempre foi empreender onde eu estivesse. Inclusive vender também essa ideia, mas vender ela desse jeito. Cara, você pode fazer uma transição de carreira, igual eu estou querendo fazer, igual eu vou fazer. Você pode começar hoje. Então, encorajar as pessoas que, mesmo ali, sentado na cadeirinha, vivendo a estabilidade na cabeça dela, com os empréstimos dela e tudo, você poderia fazer mais. Você poderia fazer alguma coisa em casa. Você poderia... E aí, não só pelo simples fato de empreender em si, que seria gerar um negócio, gerar renda e tal, tudo certo, mas também porque a gente tem um dado mesmo, que é um alto índice de pessoas que vão trilhar um caminho quase que invisível de depressão por uma sensação de inutilidade ao longo do tempo. Ela fala, putz, isso aqui não... Porque é muito repetitivo, então, tipo assim, é muito repetitivo. Daqui a pouco aquilo você tem a sensação de que você fez uma escolha errada e que agora você não pode mais sair daquilo, mas você tem que viver aquilo, porque aquilo paga suas contas. E tem muita gente que acaba entrando numa situação, olha, isso é muito doido, emocionalmente, né? Complicado. Porque é um reflexo, é a concretização de que aquela pessoa entrou naquele jogo pelo dinheiro. Pelo dinheiro? Pela grana. Porque quando ela se encontra num estado desse, nem o dinheiro faz mais diferença. Não faz mais sentido. O dinheiro que bate lá na conta certo não faz sentido. Ela continua triste, ela continua com a sensação de ser inútil, né? Poxa, sim, mas que não é o que eu gosto, não é o que eu queria realmente fazer, porque essa decisão do concurso, cada vez mais, ela é muito cedo, né? E nessa transição da adolescência para a fase adulta, a grande verdade é que nem a gente mesmo sabe o que a gente quer. A não ser sim, quando é um sonho de criança muito, ele, quero ser policial, quero ser bombeiro, quero ser isso aqui. Mas na grande maioria não é assim, né? E isso é um reflexo, claro, exatamente de que a pessoa só foi pelo dinheiro. E não pode ser só pelo dinheiro, né? Porque vai encontrar alguns problemas graves. Exatamente. Você vai encontrar esses entraves ao longo do tempo, né? E é muito fácil isso acontecer. Isso é muito fácil acontecer em qualquer lugar, na verdade. Né? Então, por isso você precisa estar muito atento. Exatamente. Se a pessoa tiver só pelo dinheiro, aí sai, se esquece. É melhor sair. Porque né? Não vai ter dinheiro no início para começar. E é muito... Depois a gente conta. Exatamente. Então, as coisas ficaram melhores, né, depois que eu passei de fato... fui realmente exercer, pude receber, que também tem isso, né? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que demorou um pouco ainda. Tem isso ainda, né? Você passa, e aí eu vi muita gente se frustrando nisso também, né? Eu conheço pessoas que, tipo assim, mais de ano. Então, aquele teu sonho, ele ainda pode demorar muito. Exatamente. E naturalmente você tem aquele alívio, né, de pressão. Você fala, putz, estou numa situação, passei, pum. Passei. Isso. Aí, nossa, aí a frustração mora bem aí. você vive uma demora ali, que você fala, nossa, mas aí tal, você fica ali entrando em diário oficial todo dia para ver quem estão chamando, quem estão demitindo, se está aposentando e não sei o quê, e você vai vivendo uma certa frustração ali, que pode durar muito tempo, que também pode te causar uma situação complicada. Então, dentro dessa realidade, eu sempre gostei de avaliar risco, né? Então, no sentido de que quando eu vou fazer algo, eu sempre faço algo que não me tira do jogo. Não me tira do jogo. Então eu nunca vou apostar todas as minhas fichas em uma coisa que, se der errado, deu errado para sempre, eu tô fora. Então, eu acho que nisso também, essa questão de ter uma renda me ajudou. Me ajudou e me ajuda ainda, né? Então, de certa forma. Poxa, legal. Galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser fazer, pode deixar aí nos comentários, tá bom? A gente vai ver todos, vai responder, Lana, principalmente. Se é o teu interesse, passa pela tua cabeça seguir esse caminho do serviço público ou do empreendedorismo, tá bom? Deixa aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo, beleza?
Cara, então, até aqui a gente percebe que, independente do que seja, não tem outro caminho, né? A não ser a persistência, né? O foco vai ser difícil pra caramba, vai ser difícil pra você, não interessa onde você mora, não interessa qual a tua família. Eu acredito que você está bem aí no lugar onde você está, você nasceu na família que você nasceu, porque é isso mesmo. Tente enxergar com bons olhos. Eu não sei da tua história, não sei que você já passou na infância, está passando agora, mas você está aí porque você merece estar aí. Essa é a tua história. Reconhece isso e vai atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, a partir disso, né? Eu acredito que isso aqui sim, porque eu não tive isso no meu início, acredito que tu também não. Lugares, pessoas que pudessem, né, através das suas histórias, atalhar realmente o caminho da outra pessoa. É tipo assim, não, você está fazendo errado. Porque eu fiz, se você seguir esse mesmo caminho, vai ficar mais difícil para você. Então, acho que a diferença hoje, principalmente com esse boom do digital, é essa. As pessoas, elas se beneficiam muito com as informações. É por isso que a gente está aqui também, né? Com certeza. Compartilhando com as pessoas. Coloquei aqui, separei algumas perguntas, Alana. E algumas perguntas bem legais que estão dentro desses dois mundos, né? A primeira é, por quê? E se existe, né? Se existe, por quê? Essa distância entre esses grupos, os empreendedores e os servidores públicos, tem um choque, né? A galera, não, que empreender o quê? Ou o empreendedor fala, não, que negócio de ser servidor é um bando de preguiçoso, né? Estabilidade não existe, não sei o quê. São dois mundos, né? Hoje eu tenho mais clareza de que, galera, não é todo mundo que vai empreender. Vou olhar aqui para a câmera, não é. Pode ser, todo mundo pode até ter vontade, mas não é todo mundo que vai conseguir, não é todo mundo que vai ter sucesso. Um dado aqui, 80% das empresas, elas fecham no período de 10 anos, 80% das empresas, elas fecham as portas. Sim. 80% no prazo de 10 anos, 80%, então só 20%. E nem todo mundo vai ser servidor público. Eu conheço pessoas que estudaram, reprovaram 1, 2, 3 vezes e desistiram. Sim. Então, bem comum. É comum. Então o empreendedor, ele não pode pensar que todo mundo tem que empreender, porque senão ele nem funcionário ele teria. Né? E o servidor não pode achar que todo mundo vai ser servidor, porque senão você não vai no mercado comprar o seu pão, né? O seu fazer não vai, você não vai lá no salão, no barbeiro, enfim. Ele precisa, um complementa o outro, né? E ter essa clareza e respeitar esses dois mundos é a grande sacada. O que você acha? Então, eu até por causa dessa proposta mesmo que eu fiz para mim mesmo, né, de trilhar esse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer de fato esses dois mundos, né? Então, o mundo do servidor público, o que o servidor público pensou quando pensou, até hoje pensa, por que ele não abre mão daquilo, por que ele não pensa em sair e tal, porque tem gente que não pensa em sair. Ele pensa o seguinte, se eu tivesse que fazer algo, seria aqui dentro do serviço público. Cara, olha só. Fazer um outro concurso. Eu lembrei aqui uma parada que me marcou, foi recentemente, olha só. A minha namorada, ela recentemente abriu um negócio, tá tocando um negócio, e aí, lá na feira, aqui na QNL, né, estamos aqui no entorno de Brasília, a feira lá em Brasília, e a gente tava lá e chegou um cliente que é servidor, ele é servidor, e aí eu achei muito legal, porque, tipo assim, fiquei pensando, a irmã da minha namorada, ela é servidora. Sim. E aí esse cara conhece, né? Acho que eles trabalharam junto em algum momento lá. E ele falou assim, eles entraram num assunto de aposentadoria. Aí ele falou, não sei o que ele tá falando, eu tava de costa, ele falando pra ela, por que você não tá? Tem que fazer. É isso, né? O pensamento do cara. Porque assim, deu certo pra ele, né? Sim, faz sentido a pessoa pensar. Mas vocês têm que fazer, cara. Porque, daqui tantos anos eu vou aposentar. Sua irmã, daqui tantos anos vai aposentar. E vocês vão estar aí. Então, assim, e vocês vão estar aí. Então, na cabeça dessas pessoas, da grande maioria, o empreendedor, tipo assim, o cara não sabe nem quanto você tá ganhando. Saca? Será que quem trabalha mais, quem trabalha menos? Quem se botasse na ponta da caneta, o que seria melhor? A liberdade de quem? Né? Ele tá certo em falar sobre aposentadoria do jeito tradicional. É difícil, não vai aposentar. Não, a verdade é que não vai aposentar. O empreendedor que está começando hoje não aposenta. Né? Nem se ele começasse a trabalhar de carteira fechada. Muito difícil. Mas para você ver a visão da pessoa, o tempo vai passar e tipo assim, você vai estar... Tá bem aí, fazendo isso aí. Olha só que doideira. Né? Exatamente. Porque existe mesmo esses dois mundos e eles parece que caminham em lados opostos, né? E de fato,
eles são bem opostos nesse sentido, né? Então, enquanto um quer arriscar nada, então ele quer segurança, tudo é segurança. São tudo... dois perfis, exatamente. Tudo é segurança. Conservador e o outro... Exatamente. E o outro é muito arrojado. Então, tipo assim, ele joga... Saltar de paraquedas. Ele joga as fichas na mesa e fala, bora, né? Só que é sempre nessa perspectiva, né? Então, eu sempre vivi o empreendedorismo nessa perspectiva de que, cara, é arriscado. Lógico que é arriscado. Mas eu também não posso saltar sem paraquedas, né? Tem que ser de paraquedas, tem que ter um plano, tem que ter uma lógica, tem que ter um plano de negócio, o que você está fazendo, o que você não vai se propor, e se der errado, onde você vai, o que você vai fazer, quais são os limites disso e tal. Então, uma máxima pra galera aí, ó. Se vê muito hoje o pessoal falando na internet, tá com medo? Você tá com medo? Você vai com medo mesmo. Né? E aí, o que vocês acham disso? A galera acaba indo nessa. Não, é isso mesmo. Tipo assim, tá na minha... não tem o que fazer. E aí, um dia eu escutei assim, ó. Cara, se você tá com medo, né? Não vai com medo mesmo. Você tem que pensar direito. Aí o cara falou assim, na verdade, você vai com medo. Porque o medo ele não vai passar. Mas vai preparado. Sim. Porque o medo sem preparo, ele vai se tornar pânico. Aí eu falei, pô, legal, faz sentido. Então, o medo, você vai estar com medo. Sim. Mas quando você tá um pouco mais preparado, aquilo ali se torna mais fácil. Sem preparo, com medo pode se tornar pânico e aí não, você se perde. Exatamente. Essa mínima avaliação de risco mesmo, né? Essa consideração de que realmente o que você está fazendo, né? Você precisa fazer as coisas com responsabilidade. Tudo, independente do que você for fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Então, essa divisão, ela é muito mais por essas duas ideias. Mas eu vejo o seguinte, o que eu acredito é que dá para fazer as duas coisas, dá para fazer só uma coisa, né? As duas dão resultado. As duas dão resultado, mas você precisa considerar realmente, tipo assim, o que você de fato você quer. Já ia falar. Porque isso é o que determina, dentro, né? Exatamente, isso é o que determina. Porque assim, sinceramente, é igual eu falei, conhecendo a realidade de cada perfil, né? De cada proposta dessa, tem como ir, vamos supor, tem realidades que você não vai conseguir viver sendo servidor público. Essa é a verdade. É uma verdade. Tem coisas que você não vai poder ter sendo servidor público, por mais que você ganhe. E, inclusive, é limitado, né? É limitado. É limitado. Ponto. Inclusive, não interessa quanto. Quanto mais você ganha, você participa de um grupo cada vez mais seleto. Né? E existe uma coisa muito específica que acontece nos dois grupos. Se você ganha mais, você participa de uma realidade, começa a participar de uma realidade diferente. E em termos de custo mesmo. Sim. Se você ganha 5, você vive uma realidade de quem ganha 5, você anda com quem ganha uma realidade de quem ganha 5, então seu mundo vai vivendo essa realidade. Se você ganha 10, 20, 30, aí está o problema do serviço público. Você tem um teto que ele não é ele é difícil de ser atingido como servidor público, e aí eu vejo isso. O teto do serviço público é difícil de ser atingido. Difícil teto, você está falando teto financeiro, teto alto, nível... Vamos colocar aí, vamos supor aí, 35 mil. Já é bem difícil, né? É muito difícil. Então, são poucas pessoas no mundo. Você não vai ter tantos editais disponíveis hoje, né? Nem hoje, nem daqui nos próximos 10 anos para ganhar 30, 35 mil. Geralmente é uma carreira. E é um teto que vai te puxar também por uma realidade de 35 mil. E aí tem um problema. As coisas elas vão oscilando, os seus desejos vão oscilando e talvez daqui a um tempo esses 35 mil você teria que estar ganhando 50 e você não vai ter como ganhar 50. Essa é uma realidade. Por isso que você precisa entender que com o serviço público você não vai poder viver algumas realidades. Você vai poder viver realidades muito boas, excelentes, muito boas. Várias coisas que eu fiz, experiências que eu tive, foi graças a ser servidor público. O Flávio Augusto da Silva, acredito que você empreendedor conhece. Quem não conhece, depois pesquisa lá, dá um Google. Ele fala o seguinte: o passarinho dentro da gaiola, ele tem comida e água. Exatamente. Mas ele está dentro da gaiola. Né? Que é um pouco, né, essa analogia. Essa é a realidade. É. E o passarinho fora da gaiola, ele tem total liberdade. Mas ele tem que ir atrás da comida e da água alimento, dele. Todos os dias você tem que estar em campo de verdade, né, fazendo acontecer. E só entrando também nessa questão aí,
Uma das coisas que eu acho que eu aprendi e, tipo assim, introspectei pra mim, né? Tipo assim, acredito nisso, que só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. De algum jeito você tá vendendo alguma coisa para receber aquele dinheiro. E aí, ou você vende um produto, ou você vende um serviço, ou você vende o seu tempo. As suas horas. O servidor, horas. Ele está vendendo as horas dele. Né? De trabalho. E aí, quando você fala que tem um teto, realmente é verdade. Por quê? Porque horas a gente só tem 24 no dia. Sim. Então não é escalável. Quem vende horas não é escalável, porque só tem 24. Ela pode valer um pouco mais, um pouco menos, mas não tem como ser mais, porque ela é limitada. 24 acabou. Né? E aí, um serviço ou um produto é escalável. Exatamente. Então, nessa perspectiva, tem essas questões. Né? Então, vamos supor, é muito pouco as pessoas que vão, de fato, aproveitar o tempo. Hoje, o serviço público, não vou dizer assim, numa grande maioria, mas vamos supor, existe uma grande possibilidade de você estar num cargo onde você vai trabalhar 6 horas por dia. 6 horas por dia. Eu mesmo trabalho 6 horas por dia. Mas... Às vezes. E ainda bem flexível, inclusive. Mas boa parte do pessoal que eu conheço inutiliza todas as horas. Todo o restante das horas do dia. Então tem gente que vai dormir. Conheço. Então, tem gente que já tá dormindo lá, mais ou menos. Né? Então ele já sai pensando, nossa, chegar, passar só ali, comprar um negócio, tchau, dormir. E aí acorda à noite, você vive aquele ciclo e tal, que ele... Porque é o fim. É o fim, exatamente. Você não precisa fazer mais nada. Ele pegou aquilo como o fim. O fim é aquilo, então não precisa fazer mais nada. Então, isso, de certa forma, igual eu falei, por ter tido... Eu não digo nem que foi essa clareza, mas na verdade foi assim, esse cuidado de pensar assim, como que eu vou transitar no meio desse ambiente e não vou ser contaminado por ele? Foi tipo uma intuição, na verdade, que acabou dando certo. Eu preciso estar em extremo contato com o mundo do empreendedorismo. Então eu ia para São Paulo, eu ia onde fosse. Tinha uma feira ali, um negócio, eu tava lá. Entendeu? Eu queria ver a dificuldade do cara, eu queria ver o que ele estava fazendo e tal. Eu participava, via quem estava no topo, eu conheci todos esses caras muito antes do que a internet é hoje, né? Que tornou esses caras assim super celebridades da internet. E realmente é verdade, porque desde quando eu te conheço, você já sempre falou, na verdade, muita gente eu conheci através de você nesse mundo do empreendedorismo, né? Então, essa foi uma forma de, tipo assim, blindar tudo isso. E mesmo assim, hoje eu enxergo na minha história vários momentos onde eu fui contaminado. Então, tipo, você fala, pô, mas aí, final de semana e não sei o quê, uma viagem, é um negocinho, uma antecipação de uma coisa que você deveria estar segurando para viver no futuro com um pouco mais de clareza e tal. Não, traz para agora, porque você pode. Então, você tem várias realidades desse jeito, né? Desde financeiras até de comodidade mesmo e tal. Então, mas eu sempre fui... Que eu acho que é uma das coisas que está no empreendedor. Hoje eu conheço uma pessoa que tem um perfil para ser empreendedor só de conversar com ela. E aí é interessante, porque para mim é uma coisa determinante. Se ele é incomodado com a realidade dele. Porque tudo que eu percebi que eu fiz ao longo do tempo foi ficar incomodado. Eu sou uma pessoa incomodada. Então eu penso assim, se alguém faz, pô, eu posso fazer. Se alguém vive uma realidade diferente, se alguém mora naquele prédio, eu posso morar lá. O que eu preciso fazer? Então eu sou incomodado. Às vezes às vezes não é aquilo, mas é algo que me move nesse sentido. O negócio em si, né? Então, como que é fazer isso aí? Como que em vez de... Pô, eu não tenho uma rotina onde eu durmo. Eu durmo na hora de dormir, porque todo mundo precisa dormir. Então, e eu sinto que o tempo, né, ele vai desacelerando a gente ao longo do tempo, porque você vai cansando. Porém, você precisa cansar menos que as outras pessoas que estão correndo. Essa é a verdade. Se você quer fazer algo. Então eu sempre tive muito claro na minha cabeça o que eu quero fazer. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro negócio, saí do meu primeiro negócio 1 ano depois, literalmente 1 ano depois. Eu acho que foi literalmente 1 ano. Se não foi 1 ano, foi menos, inclusive.
saí frustrado por algo que eu não tinha considerado, coisas de negócio, né? Então, assim, eu tinha tanta vontade de entrar em negócio, mas eu percebi que tinha coisas que eu não sabia. Muitas coisas eu não sabia, né? Inclusive, e aí... Mas eu lembro que eu fiquei muito frustrado. E aí eu me senti assim, tipo, caraca, eu esperei tanto tempo pra fazer isso e fiz errado. Mas não é possível. Mas é claro que ia fazer Exatamente. errado, né? Como que você ia fazer certo? E aí fiquei muito frustrado. E aí eu lembro que eu falei, cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer pra me recuperar disso? Como que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo. E aí eu comecei a me incomodar. E aí eu tinha uma técnica pra fazer isso. Eu gostava de escutar música. E aquilo me mexia comigo e tal. E eu falei, já sei. O que eu faria que me colocaria numa posição extremamente desconfortável? Onde eu me sentiria de verdade desafiado a passar por aquilo. Pode não fazer sentido nenhum, nem pra mim, nem pra ninguém. E aí eu lembro que, assim, aleatoriamente mesmo eu pensei, vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos. Eu tinha recebido uma grana, né, do negócio ali com todas as dificuldades e tal, mas eu consegui desenrolar isso e tal. Graças a Deus deu certo. E eu pensei, vou pegar uma parte dessa grana e eu vou para os Estados Unidos. E aí, igual eu falei, isso é muito verdade para mim. Tem que fazer sentido na minha cabeça. E eu pensei, por que eu estou indo para os Estados Unidos? Porque eu quero um desafio. Por que isso é um desafio? Porque é um país que eu nunca fui lá. Tem um monte de coisa, tem um monte de etapa para se vencer. Você precisa de um visto, você precisa de um passaporte, não tinha nada disso. É um país que tem outra língua, eu não falava inglês. Né? Tipo assim, o que eu tinha aprendido em inglês era da época que eu estudava uma pouca coisa. Uma cultura totalmente diferente, tudo é diferente. Eu nunca tinha viajado de avião. E eu fui pegar um voo de 13 horas. Falei, se é para andar de avião, eu vou andar de avião até a perna cansar. E aí, olha que louco. E aí, essa é uma das coisas que você precisa considerar, porque é o seguinte, que eu pensei, eu falei, cara, será que as pessoas vão achar que eu sou louco? É lógico que elas vão achar que eu sou louco. Porque isso é muito louco mesmo. Isso é muito louco. Então o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada pra ninguém. Eu tinha uma namorada, que inclusive é minha esposa hoje, a Dani. E aí eu falei, não vou falar nada. Ela não vai achar legal, né? Não vou falar pros meus pais, eles não vão querer deixar eu ir. Eu ainda morava com os meus pais. E aí eu pensei, mas eu vou assim mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Vou comprar tudo e vou deixar de um jeito que não tem como voltar atrás. Então eu só vou avisar. Quando deu uma semana antes, eu avisei pra eles. Eu lembro até hoje, eu tava tomando café da manhã, saindo pra trabalhar com os meus pais, ali comendo um cuscuz com café e manteiga. Coisa boa. E eu falei pra eles, semana que vem eu vou fazer uma viagem. Eu vou entrar de férias, eu vou fazer uma viagem. Não, você vai viajar e tal, não sei o quê. Eu falei, vou. Mas semana que vem já, eu falei, mas pra onde? Aí a Dani vai, eu falei, não, vai não, eu vou sozinho. É uma viagem sozinho. Sozinho, aí já acharam esquisito. Pra onde você vai? Eu falei, pros Estados Unidos. Meu pai já riu. Só que era interessante, porque de certa forma eles tinham medo disso mesmo. Eles falaram, ele é maluco o suficiente mesmo pra ir. Como é que é, mano? Pros Estados Unidos. O que você vai fazer, rapaz? Que conversa é essa? Ó, sua mãe aí, ó, como é que ela já tá? Eu falei, não, eu vou pros Estados Unidos que eu tenho umas coisas pra resolver lá. E aí eu fui. E aí eu fui com essa intenção mesmo. Eu falei, eu vou voltar de lá com um negócio. Eu vou voltar de lá com uma ideia. Eu tenho certeza que eu vou voltar de lá com uma ideia. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai surgir. E eu tinha isso na minha cabeça. Ir para os Estados Unidos é viajar para o futuro. E aí eu vou viajar para o futuro. E aí no futuro tem coisas que eu posso desenrolar aqui. Peguei uma parte dessa grana e vazei. Passei 13 dias, se eu não me engano, 13 dias sozinho. Eu lembro que algumas coisas que eu deveria ter considerado, eu nem considerei. Então eu não pensei. Eu pensei, né, várias coisas, mas não pensei que lá podia estar frio. Inclusive estava muito frio. Então eu fui para Nova York, saí daqui com a roupa do corpo praticamente, cheguei lá, estava fazendo -2. Nossa. Quando o avião desceu, que eu trisquei num negócio assim, eu já estava sentindo um frio absurdo. Quando eu trisquei, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. O cara do meu lado falou assim, você vai descer com essa roupa aí?
Falei, mas é a roupa que eu tenho. Aí ele falou, tu não trouxe Parabéns. nenhuma roupa de frio? Eu falei, não. Eu tava com uma roupa de manga, mas era uma roupa normal. Ele falou, tá fazendo -2 lá. Tá lá fora. Tá frio, mano? Falei, tá. Começou, o jogo começou. E aí eu sempre isso. Eu queria algo desconfortável. Legal, mano, você não legal, tem ideia de como que essa viagem foi. Assunto para outro podcast, dá um outro podcast. Dá um outro podcast só dessa Legal. viagem. Então, uma ruptura nesse sentido, né? De fato, eu voltei de lá com um negócio. Então, beleza. Muito legal. Vamos deixar a viagem para os Estados Unidos aí para o outro podcast. E aí, cara, eu separei aqui uma outra pergunta aqui, né? A gente já está finalizando. Foi bom a conversa, hein? Rendeu, né? Rendeu bastante, né? Isso aqui é só um pedaço, só um né? ensaio, só um né? pedaço, só pra gente abrir aqui as portas, como o primeiro episódio. Mas vamos lá. A gente separou, né? Separamos aqui uma parte do podcast, que é o seguinte: toda pessoa que vier aqui, em algum momento ela vai ter que responder algo, a gente vai levantar algo dentro daquilo que ela faz, dentro daquele mundo dela, que realmente eu tô usando a palavra polêmico, né? Não sei se encaixa essa palavra. Desconfortável, mas desconfortável, né? que a galera se evita de falar e tal. Mas assim, se a ideia é um algoritmo, vamos desvendar, vamos saber como essa pessoa se comporta em relação a isso. Produção, muda aqui pra gente a iluminação aqui pra vermelho. A nossa lâmpada aqui, ó. Momento tenso agora do nosso podcast, tá bom? Dentro desse mundo aí do serviço público, estabilidade existe ou não existe? Entendi. Essa é uma polêmica. Tá contigo. Essa é uma polêmica. Realmente é uma polêmica. Existe esse ditado, né? Vamos dizer, esse dizer. Esse dizer, como diz o outro. Como diz o outro, esse dizer. Que estabilidade não existe. Lógico que dentro de um conceito ali, de toda uma perspectiva de que nada é imutável, né? Tipo assim, as coisas elas são realmente, elas vão mudando ao longo do tempo, independente do cenário que você esteja, estabilidade não existe. Mas eu também vejo uma outra perspectiva, né? Então, de que depende muito, né? Então, eu acredito que hoje, né, igual eu falei, vivendo os dois lados, eu vejo uma coisa. O que de fato as pessoas estão buscando, né, financeiramente falando, principalmente, quando elas estão procurando se estabelecer, né, seja no mercado, seja na carreira, seja no negócio, se não é viver uma vida com menos surpresas possíveis, né? Então, principalmente financeiramente falando. Então, isso talvez seria uma estabilidade. Então, isso talvez seria um mundo com mais estabilidade nesse sentido. Então, na prática, eu vivi muito isso. Quando, antes do serviço público, antes de ter algo mais concreto, a minha vida financeira era uma gangorra, né? Então, assim, eu não via perspectiva para ela, era tudo muito complicado, o dinheiro não dava para nada. Mesmo morando com os meus pais e tal. E aí, quando você passa no serviço público, você vive esse frescor, assim, no sentido do momento, um relaxar, assim, você fala, putz, agora as coisas estão um pouco mais complicadas, menos complicadas. Agora eu tô mais tranquilo, eu tenho uma grana, eu posso fazer isso, aquilo. Mas com o tempo, essa mesma estabilidade que uma hora foi estabelecida ali, ela tende a ruir. Porque se você não busca ganhar mais, então seu custo de vida vai aumentando e aquilo começa a ficar instável de certa forma. Então, eu vivi isso. Eu vejo que a gente busca essa estabilidade intuitivamente. Se a gente pensar desde a época que, vamos dizer assim, que o mundo é mundo, que o homem é homem, a gente busca essa estabilidade. Então você precisa de uma cabana um pouco mais bem localizada, você precisa de um lugar onde de repente você não sofra esses impactos e essas surpresas. Eu acho que isso é a ideia da estabilidade. Porém, ela sempre foi vendida de forma errada. Ela foi sempre vendida como algo que fosse
contínuo. Então, assim, você alcançou uma estabilidade, já era. Já tá tudo resolvido, nunca mais você vai ter uma surpresa de nada. Você passou no serviço público, você era solteiro, tava namorando, hoje você tá no mesmo emprego, né? Hoje eu tô no mesmo emprego, e você é casado com 2 filhos. Com 2 então filhos. O dinheiro que era para Exatamente. É para 4. Então, ou seja, eu não posso esperar uma estabilidade. Uma estabilidade, ou seja, vai existir uma instabilidade nesse sentido, mas que naturalmente você vai buscar restabelecer ela de novo. Naturalmente você vai buscar restabelecer ela de novo. Então, porém, eu vejo que eu acho que até os 2 mundos, de certa forma, eles vendem um pouco dessa ideia. Então, vamos supor, o serviço público, quando ele vende a ideia de que você vai passar e agora está tudo resolvido, e o empreendedorismo, quando ele vende essa ideia de que você vai ser empreendedor e vai dar tudo certo, e que você vai ser milionário e que, mano, sua vida vai ser diferente. E que às vezes não acontece, nem num e nem no outro. Então, eu vivo muito hoje essa clareza assim, na minha vida de que do que eu estou buscando. Eu estou buscando isso. Eu estou buscando uma vida estável financeiramente, eu estou buscando uma condição onde tenha menos surpresa, então, de família, de saúde, de tudo. Então, o que é você se exercitar, buscar uma alimentação saudável, se não uma zona onde você tenha menos surpresas, onde amanhã você não receba uma notícia, onde você não tem um colesterol alto, uma diabetes, uma surpresa de fato, que foi ocasionada por algo que poderia ter sido melhor dimensionado. Não quer dizer que fazendo tudo isso, você mesmo assim você não vai ter uma surpresa. Então, assim, eu acredito que existem momentos onde você vive essa estabilidade, você pode buscar elas, ela existe sim, de certa forma, mas ela não é permanente, não existe uma estabilidade permanente. Então, algo que você vai, passou aqui, deu certo numa empresa. Eu já tive vários negócios, eles já viveram altos e baixos. Então, em momentos onde eu pensei, putz, agora eu tô de boa. E daqui a pouco a corda ruiu e tudo se acabou. Então, você acredita que a instabilidade existe em momentos? Eu acredito que ela existe em momentos, inclusive ela não é contínua. Ela não é contínua. Certo. Ela existe, inclusive a gente busca ela. A gente busca ela, sim. Certo. Por isso que é fácil vender gato por lebre para quem está buscando isso e só isso. Ele pensa isso como algo permanente. É fácil você vender algo para uma pessoa assim. As pirâmides estão aí para provar isso. Sim. Ela vende uma ideia de que você entrou aqui, vai estourar e você vai ganhar um dinheiro. Mundo, exatamente. Por que as pessoas jogam na loteria? Elas jogam na loteria porque elas acreditam que se elas ganharem, tudo se resolveu. E acabou e pronto, é aquilo ali e já era, né? Então, só que ela esquece que ela tem vários outros problemas, né? Ela tem problema no casamento que não se resolve com dinheiro, ela tem problema com os filhos que não se resolve com dinheiro, talvez ela tenha problemas de saúde que talvez não resolva com dinheiro, tem vários problemas aí que não se resolve com dinheiro. Verdade. Legal, então, se saiu bem da pergunta. E para finalizar, direto e simples, hoje, você vai sair do empreendedorismo ou vai continuar na jornada dupla? Do serviço público. Aqui na lata da galera. Sim. Não, hoje meu já há vários anos, na verdade, inclusive essa é uma armadilha. Eu venho tentando sair, né? Só que realmente não é algo simples de se fazer, essa transição mesmo. Eu entrei no serviço, para ser bem sincero, eu entrei no serviço público para ficar 1 ano. 1 ano. E já tem quantos? Já tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. Né? Então, vivi momentos diferentes durante esse percurso, mas hoje eu tenho muito mais clareza e eu acredito que esteja muito mais perto hoje. Então, assim, hoje eu tô super decidido de sair mesmo, de romper com isso. Né? Saiu da gaiola. Vai sair da gaiola. Sair. O passarinho vai bater asa, galera. Exatamente. Massa. E viver de fato só do empreendedorismo, né? Porque essa é uma realidade. Dá com certeza para viver só do empreendedorismo. Mas precisa ser sim, né? 100%. Mas precisa ser 100%. 110%. Exatamente. Tem que ter entrega, senão... Senão não vai, senão não vira. Né? Legal. Mudou aqui, saiu do clima de tensão, respira. Acabou. Põe um azulzinho aí de volta. Boa, galera. Então, pra gente finalizar, foi legal o papo.
Bate aí. Tamo junto, beleza? Esse foi o nosso primeiro episódio do Algoritmo Cast. Espero que tenham gostado, tá bom? Para finalizar, o Elanan vai se despedir de vocês e deixa uma frase, uma dica aí pra galera que tá entrando nesse mundo, seja do serviço público ou do empreendedorismo, pra gente fechar com chave de ouro. Foi um prazer estar com vocês. Te encontro no próximo episódio. Tamo junto? Show. É isso aí. Então, o que eu queria dizer para as pessoas, de repente você pode ter ficado pensando, nossa, e agora? Será que eu estava tão firme aqui no empreendedorismo, no meu negócio e tal, desenvolvendo meu negócio? Será que talvez não seria um caminho viável para mim, o serviço público? O que eu vejo é o seguinte, hoje se eu tivesse que começar de novo, zerou a vida. Eu começaria pelo empreendedorismo, considerando as coisas que eu sei. Né? Então, considerando que provavelmente eu conseguiria ganhar o que eu ganho hoje, sem necessariamente transitar pelo serviço público, mas de fato o que muda de verdade é você ter um plano claro, né? Então você precisa ter um plano claro e você precisa ser fiel a esse plano o tempo inteiro. Então você precisa ter muito claro onde você quer chegar e quais são os passos que você precisa trilhar para que você chegue realmente onde você pensou, né? E que esse caminho ele sofre alterações e isso é muito comum. Isso é muito normal, né? Então você precisa ser um herói da sua própria história, né? E que a sua condição ela é algo inerente a você, né? Então assim, ela não é algo que você vai carregar a vida inteira e que aquilo é um peso para você, né? Muito pelo contrário, você consegue transformar essa condição em uma força que realmente vai fazer você trilhar esse caminho com muito mais clareza, né? E você precisa silenciar todas as pessoas que não estão dispostas a fazer isso, né? Então a gente encontra muitas pessoas que não estão dispostas a fazer isso. Então você precisa eliminar essas pessoas da sua vida. Eliminar mesmo, assim, no sentido de parar de conviver com elas. Não é matar não, tá? Nesse sentido, entendeu? Porque eles são verdadeiros ladrões de sonhos, né? Nesse sentido, né? Então eles vão te convencer, se você deixar, de que isso é uma realidade para um grupo muito seleto de pessoas, né? Que a gente não pode acessar esses mundos, né? Isso não é verdade, né? Então todo mundo é capaz de alterar a sua realidade a partir de uma construção de mentalidade diferente, né? Então você precisa estar concentrado nisso, em abastecer a sua mentalidade e esquecer a sua realidade, né? E, então, acredito que isso realmente é o que faz você alterar ela de fato. Então, é isso que eu queria dizer para você. A sua realidade, ela não te determina, né? Muito pelo contrário, ela te impulsiona, se você conseguir ter a mentalidade correta. Show de bola. Então, é isso. Foi um prazer. Forte abraço. Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. É nóis.